Tá bem baixinho. Bom dia, professora. Não. Tá me ouvindo bem agora? Melhorou um pouquinho. E agora? Continua o mesmo. Não, eu vou ver se eu consigo sair e entrar, porque às vezes pode ter algo na conexão. Vocês me dão só um minutinho, tá? Ok. Obrigada. Desculpa aí de qualquer problema. Por aqui vocês me ouvem melhor? Muito melhor. Melhor? Então vamos Sim. por aqui. Então agora só me deem um minuto para poder acessar o PowerPoint para eu passar para vocês a aula, para vocês acompanharem melhor, tá? Ok. Percalços que acontecem. Enquanto isso, eu vou aceitando a turma que está entrando. E agora, podem me dar um parecer se me ouvem e me veem? Tudo certo aí? Tudo sim, professora. Agora sim. Beleza. Então agora vamos começar o dia, começar a aula, começar a nossa quinta, então? Vamos. Bom, pessoal, bom dia mais uma vez. Para quem já me conhece, eu sou a professora Geisa. E para quem não me conhece, eu continuo também sendo a professora Geisa. Sou biomédica, graduada, e também tenho um pouquinho mais de estudo na área de engenharia biomédica, nanotecnologia, neuro, né? Gosto bastante dessa área de neurodegeneração. Enfim, acredito que seja talvez por essa paixão que eu tenho por representar a biomedicina que acabei ganhando essa disciplina de deontologia e para que a gente possa ter um momento legal nas nossas quintas-feiras de manhã sobre esse assunto. Bom, o pessoal que já me conhece sabe o meu jeito de trabalhar, então eu gosto de que a nossa aula seja sempre levada com leveza. Esse é o termo que eu gosto de sempre trazer para vocês. Por quê? Se a gente trabalhar com muita densidade, entre aspas, a aula fica maçante. Ainda mais deontologia, que é uma matéria em que a gente estuda bastante lei, né? O objetivo da deontologia biomédica é que a gente possa entender melhor o que é a nossa profissão. E até mesmo porque nós somos bandeira da saúde. E nessa época, todo mundo vem atrás de alguém da saúde para poder entender melhor o momento que a gente está vivendo, concorda? Então, nas minhas aulas, o pessoal que já me conhece sabe que eu trago imagens, desenho, muito artigo científico, porque, como vocês vão ver, faz parte do nosso juramento biomédico estar em dia com as atualizações científicas, né? Então, de que modo a gente faz isso? Correndo atrás das publicações, e quanto mais recente, mais atualizada nós ficamos. Bom, além da leveza que eu gosto na nossa disciplina, sempre peço a vocês que a gente mantenha uma relação legal de amizade e para que a matéria possa fluir bem. Então, não tenham receio de se expor nas minhas disciplinas. Não tenham receio de trazer para a gente situações que vocês vivem, exemplos, questionamentos,
Da mesma forma que eu gosto muito de interagir com vocês, fazer perguntas, questionamentos, colocar os nossos neurônios para pensar. É assim que eu gosto de trabalhar nas minhas aulas, para quem ainda não me conhece. Para quem já me conhece, acho que podem afirmar que realmente é assim que funciona, né? Não faço pergunta para colocar ninguém em saia justa, né? As perguntas são para que a gente faça realmente nosso cérebro, para que a gente coloque ele para funcionar, porque às vezes é dessa maneira que uma coisa ou outra pode melhor fazer sentido para a gente. Deontologia entra também bastante na questão de ética e bioética. Então, se a gente não colocar a cabeça um pouquinho para pensar, né? Poxa, esse lado é certo, aquele lado não, fica um pouquinho complicado. Essa é uma disciplina que, além da deontologia, que é essa questão de nós melhor compreendermos a nossa profissão, né? Por que eu estou fazendo biomedicina? É só porque eu quero trabalhar em laboratório? É só porque eu sou apaixonada em coleta de sangue? Não. A biomedicina, um dos grandes diferenciais dela é justamente o leque de oportunidades que a gente tem, né? Vou mostrar para vocês. Hoje a gente começa a visualizar um pouco desse campo imenso que vai além da saúde, inclusive, na biomedicina. Mas nós também vamos ver que é uma profissão nova. Então, a biomedicina é um bebê dentre as profissões da área da saúde, e estamos cada vez mais ganhando campo de trabalho, né? Outra coisa importante que eu gosto de sempre comentar, gosto desses questionamentos que vocês trazem. Tudo é aprendizado, como eu falei, e tudo é para o nosso crescimento. Mas, obviamente, muitas das questões que vocês podem trazer, eu posso não saber responder. E eu tenho humildade suficiente de chegar e falar assim, olha, pessoal, eu não sei, né? E mais, busco da melhor maneira me adequar naquele conteúdo para no próximo encontro trazer 0 bala, 100% aquele assunto para vocês. Tá? Então, inclusive, tenham receio de quem sabe tudo, né? Saber tudo nesse momento, ainda mais a biomedicina, que é tão associada à ciência, que cada dia traz um novo conceito, é um pouco questionável, né? Então, já estou adiantando que muita coisa a gente pode debater num primeiro momento, e tem coisas que eu prefiro trazer um respaldo, principalmente científico, justamente porque essa é a minha área também, para que a gente possa melhor nos lapidar, e assim melhor lapidar os futuros profissionais, os futuros biomédicos que estão aí por surgir, né? Essa é uma disciplina que temos vários alunos, então volta a cutucar, não tenham receio de que a gente torne essa disciplina bem interessante. Como eu falei, inicialmente ela tem várias leis que são um pouco mais densas, mas que é importante que a gente tenha conhecimento para que a gente, depois de formados, nós saibamos aonde devemos ir, onde correr atrás, o que fazer caso aconteça algo que nós não tenhamos conhecimento rapidamente no início da nossa profissão. Então, é isso o legal da deontologia. Saber para onde correr caso seja necessário. Tem alguns casos que a gente às vezes vê na televisão, doutor bumbum, né? Falsa biomédica, injeta silicone industrial no bumbum de não sei quem. Então, isso acaba manchando a nossa profissão. Mas falsa biomédica, né? Doutor, entre aspas, bumbum e afins, não estão dentro da nossa profissão. Falsa biomédica, né? Não é uma biomédica assim como vocês estão se dedicando a ser. Então, o Conselho Regional, o Conselho Federal, a função deles de falar, opa, isso aqui é verdadeiro, ou não, essa pessoa está agindo de má fé, está agindo contra as regras da biomedicina, está fora, está fora do Conselho, perde o acesso, né, ao Conselho. É tudo isso que a gente vai começar a entender a partir da deontologia. O que mais temos nessa disciplina? Essa disciplina ela é bem ampla,
E o legal é que ela vai desde a deontologia, que é onde a gente vai começar, então a gente vai entender as leis, vamos passar com os conceitos de ética e bioética, e com os direitos humanos e tudo mais que a gente vive hoje em dia, essa questão de bioética vem crescendo galopante, muitos debates científicos, muitos debates bioéticos. A gente está vendo aí essa questão da criança que abortou. Cada dia, né, essa questão da pandemia, como estamos tratando essa pandemia, a economia atrapalhando, entre aspas, a nossa precaução, a nossa prevenção da pandemia. Então, tudo isso acaba entrando em questões de ética e bioética, também da biomedicina. Além da deontologia, então, essa disciplina, ela tem um leque, como eu disse, e abrange outros conceitos. Então, a ideia do caminhar da nossa matéria é passar pela deontologia. Então, o que é a biomedicina? Quando surgiu a biomedicina? Para que a gente entenda melhor quem vocês serão, né? O que é a biomedicina? E por que ela é tão importante e vai fazer parte mais ainda da vida de vocês. Além da deontologia, a gente passa por biossegurança, isso é essencial, não só para quem vai trabalhar em análises clínicas, mas isso vai desde uma sala de estética até um laboratório de virologia que exige uma complexa biossegurança. Que mais? Passando pelos conceitos e termos de biossegurança, a gente vai para compartimentos biológicos, então compreender melhor questões biológicas que vai desde os fluidos do nosso corpo até compartimentos da nossa célula, então isso faz parte também dessa disciplina. E terminamos essa disciplina com mais detalhes sobre a instrumentação. Nesse quesito da instrumentação, a gente entra em metodologias das diversas áreas de campo da biomedicina, principalmente voltada para parasitos, sangue e assim por diante. Então, é uma disciplina muito legal, são vários conceitos que a gente traz e toda quinta-feira de manhã estaremos, então, colocando isso em pauta e conversando sobre esses assuntos. Beleza? Tudo tranquilo até aqui? Sim, senhora. Sim, professor. Tranquilo. Beleza. Gente, seguinte. Então, para a gente começar, isso aqui em breve eu vou postar para vocês lá na nossa disciplina, um cronograma inicial das datas propostas inicialmente, as nossas avaliações e o andar do nosso semestre. Então, olha lá. Inicialmente, entre o dia 5 e 10 de outubro, serão as avaliações oficiais do primeiro bimestre. Em seguida, no final de novembro, na semana entre o final de novembro e o início de dezembro, então de 30 de novembro a 4 de dezembro, avaliações do segundo bimestre. Depois, 7 e 8 de dezembro, estão agendadas as avaliações de segunda chamada. E espero, depois disso, não ver mais ninguém dia 10 e 11 de dezembro em exame. E assim, encerramos o semestre. Deixa eu aceitar aqui o pessoal que está entrando. Prof, Oi. eu vou ter que ir porque eu vou ter que trabalhar agora de manhã, mas depois eu assisto a aula gravada, tá? Boa aula. Quem está falando aí comigo? A Valéria. Certo. Olha, gente, é aquele mesmo sistema. A aula, depois daqui, vai ser gravada, né? Já está sendo gravada. Para quem, de uma maneira ou outra, não possa participar no momento ao vivo, que é o mais adequado, né? Que a gente pode melhor interagir, ela vai ficar disponível para vocês lá no aula, ok? E vamos seguindo no nosso sistema Teams, para que a gente possa, da melhor maneira, aproveitar o nosso curso. Bom, pessoal, nesse cronograma, estou deixando para vocês também algumas referências que são muito importantes, principalmente nessa disciplina que eu disse que a gente segue com leis,
com entender melhor o nosso curso. Então, deixei para vocês alguma referência sobre bioética, e bioética sempre é um tabu, assim como a ética moral, a gente vai entrar com mais detalhes. Entender e representar isso é uma questão um pouco complexa. Então, é bom que a gente entenda bem a fundo para que possamos melhor representar a nossa classe. Então, além dessas referências, eu deixei uns sites para vocês, que são dos nossos conselhos, como eu vou explicar para vocês daqui a pouco, mas o legal é que temos aqui o nosso código de ética, então os biomédicos têm o seu código de ética, e temos também o nosso manual. Então, o biomédico tem um manual, lá tem todas as nossas habilitações, todo o funcionamento da biomedicina, e ele é atualizado constantemente. Então, como eu disse, a biomedicina, ela é um bebê entre os cursos da saúde. Então, muita coisa ainda vem sendo moldada e lapidada. Então, o manual sempre está se atualizando e sempre está incluindo novas habilitações, né, como a biomedicina estética, e isso sempre ao nosso favor e também serve como um respaldo para nós na área de biomedicina. Certo? Então, vamos voltar aqui para os nossos slides. Bom, tendo nessa nossa primeira aula, entender um pouco de onde veio a biomedicina, qual função, né? De onde resolveram, vamos criar o curso de biomedicina, por que ele foi necessário. De uma maneira ou de outra, não tem como a gente estar na biomedicina sem ter uma paixão pela saúde. Mesmo que a gente migre para outras áreas ao longo da nossa vida, né, áreas um pouco menos relacionadas com contato direto a pacientes e amostras de pacientes, nós sempre estamos, de um jeito ou de outro, envolvidos nessa questão de saúde. Então, gente, o legado da biomedicina é que muita gente fala, você faz biomedicina porque você não passou em medicina, né? Isso aí, várias vezes eu já escutei. O legal da biomedicina, da base dela, né, principalmente análises clínicas que a gente tem hoje em dia, é que a gente, muitas vezes, não tem um contato direto com o paciente. Então, muitas vezes, você não vai ver o paciente doente ali na sua frente. O que você vai fazer? Com carinho, receber a amostra daquele paciente. Então, aquele paciente está dando literalmente o sangue nas suas mãos. E é você quem vai dar o laudo do que tem ali naquele paciente. Então, embora outros profissionais da saúde vejam o estado do paciente, né, a doença do paciente, somos nós, biomédicos, que vamos interpretar o que o corpo daquela pessoa, que as amostras biológicas daquela pessoa estão dizendo. Isso dentro das análises clínicas, mas, como eu disse, a biomedicina tem N campos, N áreas de trabalho. Estou só dando um exemplo de uma, e por isso que a biomedicina é legal. Justamente porque, muitas vezes, você é da saúde, você é apaixonado pela saúde, muito biomédico se encaixa nesse quadro, de eu amo a saúde, mas eu não gosto de ver um braço cortado com um osso para fora, né? Então, você, na análise clínica, muitas vezes vai ter acesso só à amostra do paciente, não vai precisar estar costurando aquele braço cortado, né? E da mesma maneira, você está contribuindo tanto quanto outras regiões, outras áreas da saúde, dando um diagnóstico sobre o que aquele paciente pode ter por resultado daquela fratura exposta, por exemplo. Bom, então, o importante é, de uma maneira ou de outra, seja você atuando com amostras biológicas, desde uma amostra de fezes, até trabalhando com a estética, que é o que vai trazer a beleza no corpo, o bem-estar de uma pessoa, tenha paixão pela sua profissão. Se você não amar a sua profissão, procure outra. Né? Se você não fizer com amor aquilo que você está se dedicando a estudar e a fazer e a garantir o seu futuro com base nessa profissão,
procure outra. Se você não tiver prazer por aquilo, você nunca vai ser feliz. Isso serve não só na profissão, mas também para a vida de vocês. Então, olha só, já assistiram esse filme, Patty Adams? É um filme que vale muito a pena ver, é um clássico, né, mas que eu recomendo muito para que vocês entendam um pouco mais essa questão da paixão pela profissão. Então, olha só o que ele dizia, não Robin Williams, mas o próprio Patty Adams. Quando eu era jovem, tentei me matar várias vezes, mas aí percebi que cuidar do próximo é a melhor forma de esquecer os nossos próprios problemas. E melhor ainda, se isso for feito com muito bom humor e principalmente amor. Então tenham paixão por aquela profissão de vocês. Como vamos ver, são muitas habilitações. Então talvez você não goste da coleta de sangue, da análise de sangue. Não tem problema, tem mais N campos que você pode escolher dentro da nossa profissão linda da biomedicina. Entramos então no conceito que faz parte do título dessa nossa matéria, que é a deontologia, ciência do dever e obrigação. Então, a deontologia é um conceito que surgiu lá por um filósofo que também era jurisconsultor, né? Devido à família em que ele nasceu, ele foi obrigado a seguir por essa área de jurisconsultoria, mas ele também era um filósofo que era o Jeremy Bentham. Ele era um inglês, morava em Londres e era um rapaz muito à frente do seu tempo. Muito à frente, inclusive, dos nossos tempos de hoje, como vocês vão observar. Então, lá na época dele, entre 1700 e 1800, ele criou esse termo deontologia, que está relacionado aos princípios e regras de conduta e deveres de uma determinada profissão. Então, temos os princípios, deveres, regras de conduta da biomedicina, de outros cursos também, cada um tem a sua deontologia, e nós vamos entrar um pouco mais nesses conceitos da deontologia biomédica, que está altamente relacionada com os deveres e as normas das morais que nós devemos seguir na nossa profissão. Então, estamos falando desse rapaz aí, Jeremy Bentham. Jeremy Bentham era uma mente à frente do tempo dele e uma mente à frente do nosso tempo. Ele era um filósofo, um pensador, que até hoje muitos dos conceitos deles vêm sendo entendidos e estudados. Para quem gosta aí dessa área de filosofia, entender bem essas questões de moral, de ética, esse rapaz ele teve uma grande importância nessa área. Então, ele dava muita importância aos animais. E ele dizia, os animais, não basta a gente entender porque eles não falam, se tem alma. O importante é a gente saber se ele está sofrendo ou não. E isso vale para qualquer ser vivo. O que podemos fazer para que aquele ser não sofra? E baseado nisso, ele criou esse termo que acabou entrando nas profissões humanas, que é a deontologia, né? A moral que devemos seguir para cada profissão. Mas esse rapaz, embora fosse filósofo, com a cabeça dele, acredito que aqueles neurônios ficavam fervilhando de ideias filosóficas. Essa imagem que vocês estão vendo é dele atualmente. Então, ele está no museu exposto desse jeito aí. Essa cabeça é de cera. Esse corpo é dele mesmo. Né? Ele está meio encoberto ali, com luva, roupa meia, até lá em cima. Mas acredito que ele era tão inteligente que ele era um pouquinho, entre aspas, fora da casinha, né? E acho que todo mundo que é muito inteligente acaba tendo umas loucuras, entre aspas. Então, essa imagem é o que ele chamava e o que ele pedia em vida de ícone automático. Então, ele pedia que o esqueleto dele, o corpo dele fosse mantido, que ele morresse, mas que o corpo fosse mumificado e mantido. E tá aí, desse jeito,
como a gente vê aí na imagem até os dias de hoje. Tirando essa cabeça de cera, porque a cabeça, vocês vão ver que ela não foi mantida, a mumificação foi mal feita, né, entre 1700 e 800, não conseguiram fazer uma mumificação tão boa quanto era na época do Egito Antigo. Então, recriaram a cabeça dele de cera para ficar bem bonitinha aí no museu. Ele pediu para que isso fosse feito, para que o corpo dele fosse mantido mumificado, porque ele era ateu e ele tinha oposição aos enterros cristãos. Ele não queria ser enterrado. Ele falou, não, eu quero meu corpo mumificado, porque se alguém um dia precisar, ou se alguém for para um bar, para uma balada, para um pub, e quiser, pega o meu corpinho aqui e me leva junto. Né? Então, era essa a ideia que ele tinha. Ele era ateu e acreditava que os ensinamentos da igreja eram uma tolice. Ele era um homem, tirando esse aspecto da igreja, né, sem entrar nessa questão religiosa, que vivia, ele, na época da escravidão. Embora na Inglaterra a escravidão não fosse tão intensa como em outros países europeus, e até, né, que Brasil, colônia, Brasil, ele era um progressista, utilitarista, e defendia lá naquela época o protagonismo da mulher, a mulher votar, a mulher ter voz, os direitos da mulher, que na época, obviamente, eram quase nenhum, não tinha direito a voto, muitas não podiam nem escrever, ler, estudar, e ele era totalmente a favor de que a mulher tivesse mais direitos, tivesse direito no palco, pudesse atuar nos mais diversos aspectos. Né? Ele era a favor também da legalização da homossexualidade na Inglaterra. Muito tempo depois da sua morte, foi descobrir que ele também era homossexual. Mas ele, embora não escancarasse isso, devido também à época em que ele vivia, ele era muito a favor da legalização da homossexualidade. E acredito eu que essa oposição dele à igreja também estava associada com essa legalização da homossexualidade. Né? Então, ele era muito à frente do tempo dele, justamente porque numa época em que se debatia e que o mundo vivia da escravidão, ele não só debatia questões da escravidão, mas também questões que só com o tempo foram ganhando um valor maior, como a mulher e o homossexualismo, né? Que até hoje em dia a gente sabe que são vários os debates para que tenhamos mais frente, mas já lá naquela época ele já debatia sobre isso. Então, essa é a cabeça original dele, do Jeremy Bentham. Como eu disse, não foi possível mumificar adequadamente a cabeça dele, então ficou desse formato aí. Essa cabeça já foi roubada, inclusive, por alunos de universidade rival à universidade em que ele estudava. Essa cabeça, por uma época, então, sumiu, mas agora ela está novamente próxima àquele corpo de cera. Então, ele queria ter esse ícone automático, que é o nome que ele dava a ele, ao corpo dele, para que fosse mumificado depois que ele morresse, pois conseguiria ser levado às festas caso seus amigos sentissem sua ausência. Né? Olha que coisa estranha. Né? Então, é assim que ele está hoje. Corpo dele, mumificado, a cabeça de cera, e aqui embaixo conseguiram buscar de volta essa cabeça que já havia sido furtada, e a cabeça original dele está aqui. Então, aqui está o ícone automático, como ele desejava. Ele, assim como outras mentes célebres, como Albert Einstein e Isaac Newton, acredita-se que ele que ele tivesse autismo e uma síndrome que a gente chama que é um estado do espectro autista, que é a síndrome de Asperger, e que inclui, né, como sintoma dessa síndrome a pessoa ser um pouco desajeitada, né? Às vezes a pessoa se irrita com facilidade também, não é muito chegada em interação social, né? Então, sabe aquela pessoa que é mais quietinha, mais centrada? E se você chega perto dela, ela se irrita? Então, essa pessoa também
muitas vezes é muito inteligente numa área específica, num tópico específico. E assim era Albert Einstein, Isaac Newton e Jeremy Bentham. Né? Importantes mentes vêm sendo estudadas sobre esse aspecto espectro autista, que sempre leva a pessoa a ter uma área do cérebro muito desenvolvida. Isso é muito interessante também. Hoje em dia, a gente já tem uns genes, se não me engano, são 3 genes que se associam ao autismo. Então, com base nesse ícone automático que ele diz, né, que é ele mumificado, análises de DNA vêm sendo realizadas para buscar os genes do autismo no material genético dele. E falando ainda sobre esse homem que criou esse termo deontologia, né, que são questões, normas morais das profissões, olha só que legal, como ele também era uma mente à frente do tempo dele em outros aspectos. Ele criou o que a gente chama de prisão panótica. Panótico é um termo que é bem comum no nosso meio biomédico, faz parte de uma coloração. Tem uma coloração que a gente chama de panótico rápido, né? Mas isso aqui não tem nada a ver, só o termo mesmo, o nome que é semelhante. Então, isso aqui ele criou esse modelo, inicialmente, de prisão, mas que também, segundo ele, poderia valer para outras questões, como escola, manicômio, que é uma prisão privada, porque ele era a favor de que as pessoas cumprissem pena por coisas erradas que fizeram. Mas o sistema prisional dele, que ele propôs, era bem diferente do que se tinha na época, né? Inclusive dos calabouços e tudo mais. Mas era um sistema prisional diferente, como esse da imagem que vocês estão vendo aí. As prisões, segundo ele, deveriam ser privatizadas, né, e não públicas, de modo com que os prisioneiros não visualizassem as pessoas que os fiscalizavam. Então, segundo ele, deveria ter uma central, e dessa central, as pessoas dessa central poderiam visualizar cada uma das celas dos prisioneiros. Essas celas tinham vista direta, não poderia nem formar sombra, de modo com que um prisioneiro aqui dentro, ele saberia que o guarda poderia visualizá-lo 24 horas. Então, a ideia dele é justamente essa. O guarda pode visualizar o prisioneiro 24 horas por dia. Mas o prisioneiro não consegue visualizar o guarda. Em compensação, o comportamento do prisioneiro vai ser acreditando que o guarda pode, a qualquer hora dessas 24 horas, estar de olho nele. E assim, modela-se o comportamento daquele prisioneiro. Né? Um pouco complexo, ainda mais para a idade, para a época dele, mas era o modelo de prisão de modo a contribuir com a moral e o comportamento dos presidiários. Então, os guardas podem fiscalizar os prisioneiros o tempo todo com esse modelo. Então, é como se fosse uma gaiola redonda, na qual os guardas ali no meio podem visualizar e fiscalizar o dia inteiro, dia e noite, o que está acontecendo em cada cela. E devido a esse receio, dessa vigilância constante, o prisioneiro iria moldando o seu comportamento, porque ele poderia estar a qualquer momento e a todo momento sendo fiscalizado e sendo visualizado ali. Esse modelo, ele sugeriu primeiramente como prisão. Algumas prisões foram construídas nesse sistema, inclusive na Inglaterra, né, que é a terra desse filósofo. Até hoje tem prisões que seguem esse modelo redondo, né, que parece uma gaiola. E ele falou, olha, isso vale não só para prisão, mas também para hospitais, porque a gente consegue visualizar o tempo todo todas as alas dos pacientes, para manicômios, porque podemos moldar o comportamento daquelas pessoas internadas, e também para a escola, porque afinal o aluno vai estar
com esse receio de vigilância contínua e vai ali dentro estudar. Então, para ele queria criar corpos dóceis e obedientes com vigilância e esforço mínimo. Algumas dessas ideias desse filósofo que criou a deontologia, né, esse termo deontologia, ainda vêm sendo analisadas e estudadas. Então, embora ele venha lá de 1700 e pouquinho, muita coisa ainda vem sendo incorporada por questões filosóficas e arquitetônicas também. Então, aqui mais um exemplo da prisão. Foi abandonada, mas olhem só. A ideia é, aqui dentro ficam os guardas, várias janelinhas aqui onde fica a vigilância. Então, os prisioneiros, cada um em uma das celas, não sabem se quem está aqui dentro está olhando para ele e a que momento está ou não sob vigilância. As celas estão abertas, como eu falei, para que não se forme nem sombra e nem uma região em que a pessoa possa se esconder num cantinho e fazer algo errado. Era essa a ideia dele, vigilância constante. Bom, saindo então um pouquinho desse conceito de quando foi criado, da deontologia em si, né? Isso foi mais para a gente entender. Às vezes a gente passa, lê batido, né? Vamos lendo, ai, tal pessoa criou a deontologia, tal pessoa criou tal termo. Mas por que ela criou? Qual era a mente que ela tinha? Isso vai muito quanto mais a gente explora esses conceitos, mais faz sentido para o nosso cérebro incorporar e absorver as informações. Então, passando um pouquinho desse termo de deontologia, a gente entra na nossa querida biomedicina. Aqui no Brasil, a biomedicina surgiu em 1966, em plena ditadura militar, inclusive. E surgiu com um conceito um pouco diferente da biomedicina que se tem hoje. Então, como eu falei, é um curso novo que vem se adaptando às nossas situações e vem ampliando os seus métodos e caminhos de atuação. O objetivo inicial da biomedicina, quando ela surgiu, era capacitar docentes e pesquisadores, principalmente na área de medicina, biologia e odontologia também. Então, a ideia inicial era, olha, vamos criar um curso para capacitar esses profissionais e que eles possam dar disciplinas, principalmente as básicas, tanto para curso de medicina, biologia, odontologia, e possam também atuar em pesquisa científica. Então, esse foi o princípio inicial da biomedicina quando ela surgiu aqui no Brasil. O primeiro curso de biomedicina que a gente teve foi lá na atual Unifesp, na Escola Paulista de Medicina. E surgiu também, paralelamente, nesse mesmo ano, na UERJ, que é a Estadual do Rio de Janeiro. O nome inicial da disciplina era Ciências Biológicas, tracinho, modalidade médica, justamente para que as pessoas formadas pudessem atuar como professor, como docente, tanto na área de medicina quanto na área de biologia. O curso também é chamado de Ciências Biomédicas e Biomedicina. Então, esses conceitos englobam todos os conceitos englobam a mesma profissão, a biomedicina. Então, foi esse professor, José Leal Prado de Carvalho, que apresentou a ideia, olha, a gente está precisando de pessoas capacitadas para que possam dar essas disciplinas comuns à medicina, à biologia. Precisamos criar um curso, uma graduação para voltar pessoas para essa área. Então, essa ideia foi primeiro divulgada na década de 50 por esse professor, e em 1966 tudo foi caminhando para que, em 1966, o curso surgisse. Então, aqui é uma imagem, né? É esse professor, e foi ele que levantou a bandeira da biomedicina, e a primeira aula de biomedicina dada foi também por ele, em 1966. Bom,
Não sei se vocês já ouviram esse nome, Helena Nader. Ela é uma pesquisadora muito conceituada, inclusive agora nessa época de pandemia, várias palestras, vários seminários vêm sendo dados. O nome dela já apareceu várias vezes nos veículos de televisão, jornais e tudo mais. Ela foi formada pela segunda turma de biomedicina lá na Escola Paulista de Medicina, né, na Unifesp, e ela hoje em dia é a presidente da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência. Então, ela é um dos pilares da biomedicina, e inclusive hoje em dia ela está atuando ainda na Unifesp. E olha só que legal o que ela diz, né? Eu vou deixar para vocês esse link. Essa aula, assim como aquele cronograma, assim que o acesso ao AVA tiver certinho, vai estar tudo lá para vocês, assim como a aula, a parte gravada da aula também, tá, pessoal? Então, daí vocês conseguem acessar esses links para se aprofundarem mais nesses conceitos que a gente vai abordando ao longo da aula. Então, olha que legal o que ela dizia. Nós tínhamos professores e colegas infiltrados pelo regime que fiscalizavam e emitiam relatórios sobre as nossas atividades. Então, dentro da universidade, tinham pessoas infiltradas no regime militar. Delatavam e denunciavam ações de resistência aos órgãos da repressão. Muitos colegas, estes sim, estudantes de verdade, foram presos e barbaramente torturados. Alguns nunca retornaram. Então, a gente está falando de um curso novo que surgiu em 1966. A professora Helena Nader era da segunda turma, né? Então, acredito eu que ela tenha entrado em 67. Então, era um curso recente, na época da ditadura. Então, o que será que as pessoas da ditadura acreditavam que poderia ter nesse curso novo? E lá tinham pessoas infiltradas para descobrir o que se debatia dentro dessas aulas. Enquanto a ditadura fazia recrudescer a censura, o pensamento acadêmico alçava voo e fazia-se ouvir, pelo menos dentro das próprias instituições. Passeatas, manifestações, exílios, prisões e tortura nos lembram do velho lema: conhecimento é poder. E aqui embaixo tem, nesse link, foi o link de 50 anos do curso da biomedicina. Então, ali ela fala um pouco mais sobre a biomedicina em si. É bem interessante, esse é só um trechinho, mas a professora Helena Nader, ela é um dos pilares da nossa biomedicina aqui no Brasil. Sobre ela também tem uma reportagem que eu deixei para vocês, dela no programa do Pedro Bial, falando que a economia do país é importante, mas depende da ciência. E desde o início, a biomedicina foi voltada para a pesquisa científica também, para formar pesquisadores e professores docentes inicialmente. Então, ela e um outro rapaz nessa reportagem, eles dizem que tem aquela propaganda: agro é tudo, agro é tech, agro é isso, agro é aquilo. Na verdade, não é agro, não. Quem é pop, quem é tech, quem é tudo, é a ciência. Porque se não tiver ciência, nem o agro evolui. E graças à ciência, e graças a muitos biomédicos, vários quesitos, tanto no agro, quanto na saúde, quanto em diversos outros fatores, são aprimorados. Então, essas questões que eu sempre falo para vocês, não tenham medo de perguntar. Às vezes, a gente fala, o meu questionamento parece bobo. Mas são questionamentos que movem a inovação. Porque se a gente ficar só no monótono, a gente não sai do lugar, né? A gente não ia ter nem desenvolvido a roda. O que nos diferencia de outros animais, justamente o nosso pensar, né? Nós podemos raciocinar e assim evoluir. Bom, surgida então lá em 1966, a biomedicina veio caminhando e percebeu-se a necessidade de que ela tivesse associada também a outros campos, como das análises clínicas. Justamente por ser um curso que entende muito de níveis microscópicos, né? Então,
A biomedicina entende muito sobre o que acontece no sangue, o que acontece na urina, o que acontece nas fezes, né? O que aconteceu para chegar aquela amostra de fezes na minha mão. Aquele parasito que está ali naquelas fezes, qual o ciclo de vida, o que aconteceu nele para que ele entrasse no organismo, se instalasse lá no intestino e acabasse com seus ovinhos presentes aqui nessa lâmina de cocô, entre aspas, né? Então, o biomédico, para que ele pudesse bem ser graduado como docente lá na ideia inicial da biomedicina, ele entende muito dessas questões microscópicas do corpo, né? Então, independente da área que você vá seguir na biomedicina, a área microscópica é carne e unha ali da biomedicina. Não tem como você fazer biomedicina sem gostar dessas questões minúsculas e nanúsculas que são essenciais para o nosso organismo. Então, por causa disso, uma vez que muito era entendido sobre essas questões, né, os biomédicos eram especialistas nessa área, só em 1979 que conseguiu-se que análises clínicas fosse regulamentada como atividade da biomedicina. Então, olha só, hoje em dia, aqui no Brasil, a biomedicina é altamente voltada para análises clínicas, mas no passado não era, foi só na final da década de 70 e até até mais da metade da década de 80, que a biomedicina conseguiu conquistar a área das análises clínicas. Ela era uma área, embora houvessem biomédicos, quem controlava análises clínicas era farmácia bioquímica e medicina, por muito tempo. Então, foi em 79 que conseguimos alcançar inicialmente, esse patamar das análises clínicas. A partir de então, a profissão da biomedicina vem sendo moldada, foi criado o Conselho Federal e os conselhos regionais, como nós vamos ver, para que o curso pudesse ser melhor administrado no nosso país. Então, é um curso que começou em 2 faculdades, na Unifesp, né, Escola Paulista de Medicina, e na UERJ, foi ganhando campo, e hoje estamos por todo o Brasil. Então, a biomedicina, terceira profissão mais recente da saúde, como comentamos já no início, né? Depois da biomedicina, os cursos que surgiram foram educação física e fonoaudiologia. Então, além desses 2 cursos, a biomedicina é terceiro bebezão e cada vez mais a gente vem ganhando campos de trabalho e direitos e deveres também. Inicialmente, então, recordando, o objetivo inicial do curso de graduação em biomedicina: formar docentes e formar pesquisadores, né? O objetivo era esse, professor e pesquisador. Em 79, veio a primeira lei, né, eles têm direito a análises clínicas também. Olha só o tanto que eles estudam nessa região, né, nesse aspecto. Vamos permitir que os biomédicos possam também atuar com análises clínicas. Então, isso veio desde uma lei de 1979, passando até um decreto de 1983, que regulamentou a nossa atuação no campo das análises clínicas. E foi só em 1986 que o Senado Federal nos deu o direito de exercer as análises clínicas em laboratório. Então, vejam as batalhas que a biomedicina vem levando, né? Olha só, 1986, 20 anos depois que o curso surgiu, foi quando conseguimos o direito pelo Senado Federal de podermos atuar em análises clínicas. Bom, caminhando ao longo do tempo, foram criados os conselhos regionais da biomedicina, em 1989. A biomedicina começou ali, novinho, vamos criar um curso, uma universidade, outra topou também, vamos ver se dá certo. Opa,
está fluindo bem, os alunos gostam muito dessa área, uma área que vem apresentando grande crescimento. E daí, uma universidade aqui, outra ali, outra lá, hoje a biomedicina já está em todo o nosso país. Por isso, então, foi necessário criar os conselhos regionais de biomedicina, para que pudesse ter mais regionalizado conselhos capazes de cuidar e controlar melhor da biomedicina nessas divididas setores, nessas regiões. Então, nós, aqui no estado de São Paulo, fazemos parte do Conselho Regional de Biomedicina 1, né, o que nós chamamos de CRBM 1, tá? Então, Conselho Regional de Biomedicina 1, essa é a região em que estamos setorizados. Objetivo: atender os interesses da profissão e incrementar a supervisão e fiscalização. Lembra lá da falsa biomédica do silicone industrial, do Dr. Bumbum e afins, né? O objetivo do conselho é fiscalizar para ver se a disciplina, se o emprego, se os biomédicos estão atuando devidamente como devem. O Brasil tem mais de 50 mil biomédicos registrados no Conselho. Então, 11 mil estudantes atualmente estão matriculados em mais de 220 cursos de biomedicina pelo país. São mais de 220 instituições que, de acordo com o Conselho Federal de Biomedicina, estão matriculados cursando a biomedicina aqui no Brasil. Então, embora seja um curso recente, olha como ele é altamente atrativo. Desde o final da década de 60, já 50 mil biomédicos estudaram e se formaram, fora os 11 mil que estão, assim como vocês, matriculados e estudando. Daí, então, vem com um questionamento. Seja diferente, né? 50 mil biomédicos que já estão aí só no nosso país. Além disso, tem mais 11 mil aí a caminho, incluindo vocês, futuros biomédicos, e eu que já sou biomédica também, né? Então, nós temos que buscar o nosso diferencial. Se nós não apresentarmos um diferencial, uma qualidade, um perfil de liderança, um perfil de organização, não adianta. O trem passa, né? O mundo vem engolindo. Só na nossa turma aqui, ó, quantos que a gente tem aqui? 26 assistindo a aula. Desses 26, qual o diferencial de cada um de vocês? Né? Sei muito bem que cada um pode ter um interesse um pouquinho mais voltado para uma área ou para outra. A questão é: apresente excelência e paixão por aquela área. Se você não gosta daquilo que você vai fazer, não faça. Procure uma outra área da biomedicina. Com certeza você vai se enquadrar. Para que você apresente excelência, a paixão por aquilo que você faz é essencial. E se não for assim, seu perfil, você faz as coisas mais ou menos, você coleta o sangue mais ou menos, você analisa o sangue mais ou menos, sua lâmina é mais ou menos, a vida mais ou menos tem mais 50 mil ali atrás de você. Se você é mais ou menos, com certeza, um desses próximos 50 mil vai ser mais do que menos. Né? Então, seja diferente e busquem, aproveitem que a gente está na graduação, busque onde está a sua paixão dentro do curso. Né? Eu gosto de fazer análise de amostra do colo do útero. Eu gosto da amostra de descobrir se ali no colo do útero daquela mulher, se ela pode ter HPV, se ela pode ter uma doença. Ou, Deus me livre, eu detesto essa área. Mas eu gosto de parasitologia. Então, busquem nas nossas aulas, no nosso encontro, onde está a paixão de vocês. Muitas vezes, quando a gente termina o curso, o que vai chegar para a gente, num primeiro momento, não é muita opção de escolha. Mas busquem, nessas possíveis, não tantas opções de escolha, amar, se apaixonar por algo que você está fazendo. Né? Dê uma chance
e faça o seu melhor. Por quê? 50 mil biomédicos formados, 11 mil chegando, né? Busque o melhor de vocês. Isso é uma dica para a vida, né, gente? Tenha o diferencial de vocês. Olha que legal. Isso aqui é de 2016, mas a biomedicina já estava na frente entre os cientistas mais citados da década. Isso é uma outra área também, a área que vem desde o começo do curso, que é de pesquisa científica, que é realmente apaixonante também. Bom, aqui no nosso estado, então, de São Paulo, nós estamos no CRBM 1. Então, deixo aqui para vocês, assim como naquele cronograma, o site do Conselho Regional. Então, gente, funciona da seguinte maneira: a gente tem o Conselho Federal, assim como o Senado Federal, né? Assim como a presidência, controla o Brasil inteiro para questões mais abrangentes. E temos, não estadual, mas regional, os conselhos que cuidam de setores do nosso país. Como eu disse, nós estamos setorizados no Conselho Regional 1 de Biomedicina. Então, o site deles sempre traz bastante atualidades, atualizações, né? Tem umas questões do coronavírus, tem artigos que eles colocam, tem o nosso manual. Então, é legal vocês, quando tiverem o tempo, explorem para vocês entenderem melhor o que temos dentro do nosso conselho e que podemos atuar, né? As legislações, vários congressos também estão lá disponíveis. Então, quando são criados congressos da nossa área, eles passam para o Conselho Regional para que o Conselho divulgue esses congressos. Então, lá tem bastante material legal para a gente explorar. Eles têm também uma página no Facebook, além da página do Facebook, acho que tem Instagram e outras mídias, outras redes sociais, bem legal, que fala sobre vários fatores. Inclusive, está tendo uma fraude, né, eles estão emitindo, eles não, né, estão emitindo falsos boletos bancários e mandando para quem é biomédico, falando que são taxas do Conselho Regional. E lá no site eles falam, olha, não tem nada a ver com a gente, isso é fraude que está acontecendo e eles estão fiscalizando. Outra coisa interessante também, com essa pandemia toda, biomédicos foram recrutados. Né? Quem é inscrito no Conselho Regional foi recrutado para preencher um formulário e ficar como se fosse reservista, para que, caso acontecesse de muitos casos de pessoas da área da saúde fossem contaminadas, que os biomédicos estivessem, entre aspas, de plantão para poder atuar. E já foram feitos chamados, estão lá para a região norte, nordeste, já houveram chamadas e já foram recrutados biomédicos para atuar no campo de batalha do coronavírus. Então, a biomedicina aí contribuindo, como sempre, da melhor maneira que pode. No Conselho Regional, temos os conselheiros, que têm gestões, geralmente, de 4 em 4 anos, assim como no governo. Então, são feitas as eleições para que seja formado o Conselho Regional e que eles possam, por 4 anos, gerir, né, criar uma boa gestão e possam representar bem a biomedicina na nossa região. Então, desses daqui, eu conheço esse senhor aqui, o Dr. Wilson, que é um amor de pessoa, ele tem esse bigode gigantesco mesmo, que é o charme dele, mas são pessoas boníssimas que representam muito bem a nossa classe de biomedicina aqui no nosso estado e na nossa região. Bom, um fato que está no site do Conselho Regional, eu falei, eu vou levar para eles, porque é bem interessante, né? E eles estão divulgando lá, eu falei, vou compartilhar, porque caso eles tenham interesse, vou deixar o link aí para eles. É o Congresso Brasileiro de Biomedicina. Deixa eu só aceitar aqui. Suelen que está entrando. Então, vai acontecer esse ano, muito provavelmente online, eles ainda estão para divulgar mais detalhes, mas o 17º Congresso Brasileiro de Biomedicina, que é também o 5º Congresso Internacional de Biomedicina. Nesse congresso, vários fatores são discutidos
sobre a nossa área, né? Então, o que é legal para o pessoal que está aí entrando na graduação, ou o pessoal que já está aí há mais tempo, participem desses congressos. Por quê? Primeiro, é muita informação que a gente, só nas aulas, não chega a nível dessas discussões que se tem nos congressos, né? Muita coisa nova é comentada e é debatida. Além disso, networking, que a gente tanto diz, né? Poxa, você senta do lado de uma pessoa que trabalha numa área legal que você nem conhecia. E daí você vira para ela e fala, será que eu posso conhecer lá, seu laboratório? E daí você já acaba conhecendo uma outra área, você já acaba ampliando seus conceitos sobre o curso, sobre N fatores. Outra coisa legal dos congressos também, além do aprendizado, além do networking, o coffee break, que sempre é muito bom. E é justamente nessa hora onde a gente consegue, geralmente, conhecer pessoas novas, interagir e, quem sabe, até arrumando um novo emprego ou descobrindo novos métodos de trabalho. Então, muitos congressos atualmente estão acontecendo online. E muitos deles, que geralmente são pagos, estão sendo gratuitos, né? Então, fiquem de olho para que vocês possam ampliar esses conceitos, essas participações em congresso, que é muito legal. E os virtuais, muitos são gratuitos e, acabando a pandemia, muito provavelmente não vão ser mais gratuitos, infelizmente, né? Então, tá aí o link que eu vou deixar para vocês também do Congresso Brasileiro de Biomedicina, que a princípio vai acontecer em outubro. E está programado para ser virtual. Bom, importante. Muita gente vem fazer questionamentos para a gente. Eu sou biomédica, eu posso? Você que é biomédica, você que vai fazer biomedicina, você pode fazer uma neurocirurgia? Né? Então, será que eu posso fazer uma neurocirurgia? Para a gente saber o que é fato ou o que é fake e dar exatamente o conceito para as pessoas que nos questionam e para o que nós mesmos nos perguntamos, existe o manual do biomédico. E esse link que eu também vou deixar para vocês está tanto naquele cronograma, né, com as referências que eu deixei, quanto aqui no manual. É a versão do segundo semestre de 2020. Então, gente, na internet tem os mais antigos. Tem de 2017, tem de 2018. As habilitações do biomédico, entre outros fatores, já mudaram. A gente já evoluiu, já desenvolvemos. Algumas habilitações mudaram de nome, outras entraram. Então, tenham em mente sempre para priorizar e visualizar o mais recente. Inclusive, está no conselho, está no site do Conselho Regional também, né? Lá sempre eles colocam o mais atualizado. E é muito legal, porque lá tem tudo que a gente pode atuar, nossos deveres, nossos direitos, o que podemos, o que não podemos, enfim, né? Como seremos biomédicos, é bom que saibamos tudo da melhor maneira. Segundo, então, esse manual do biomédico, olha só que legal. Ele descreve a biomedicina da seguinte maneira. Biomedicina. Profissão de nível superior da saúde com capacidade técnica e gerencial para desempenhar atividades que dão suporte a diagnóstico, gerenciar, coordenar, avaliar e controlar a execução dessas atividades. Olha quanta coisa. Eu vou trabalhar no laboratório. Olha o que você pode fazer. Diagnosticar. Ó a responsabilidade, gente. Assinatura de laudo biomédico. Então, o que foi feito, o que está saindo ali. Se a pessoa não tem nada, se a pessoa tem leucemia, se a pessoa tem um verme, se a pessoa tem um vírus, quem vai assinar quase sempre um biomédico, né? Pode ser você. Então, olha a responsabilidade. Podemos dar suporte ao diagnóstico, gerenciar, coordenar, né? E coordenando, e gerenciando, você vai controlar as outras pessoas que vão dar esse diagnóstico. Então, uma baita responsabilidade. Nosso cargo, a biomedicina,
Não é pouca coisa. Além disso, avaliar e controlar a execução dessas atividades. Atuar em pesquisa como membro, então você pode participar de pesquisa, ou você pode ser a cabeça, a liderança. Você tem um projeto, como acontece com a Helena Nader, que ela gere um laboratório enorme, e como diversos outros biomédicos que atuam na parte científica, que é muito legal. E, então, atuar em pesquisas como membro ou líder de projeto e lecionar no ensino superior e profissionalizante de primeiro e segundo graus. Isso aí é o macrocosmo da biomedicina. Quando a gente coloca esse conceito no microscópio para entender em detalhes, temos diversas habilitações, como nós vamos ver. Então, o biomédico, ele é legalmente habilitado, um biomédico formado, graduado, não a falsa biomédica, o biomédico, vocês, daqui a uns dias, legalmente habilitado para atividade que envolva procedimento de apoio diagnóstico e atividade de coordenação, direção, chefia, perícia, auditoria, supervisão, ensino, pesquisa e investigação. Como eu falei, esse é o macrocosmo da biomedicina. Pesquisa, ensino e diagnóstico. Porém, lembra que inicialmente biomédico surgiu para docência e pesquisa. Agora, docência, pesquisa e diagnóstico. Poxa, mas o biomédico entende tanto do organismo, estuda tanto o corpo. Será que isso só se resume aos três pilares desse macrocosmo da biomedicina? De forma alguma. Né? Temos bem mais de 30 habilitações que começam, olha lá, para vocês verem. Hoje a gente vai dar um panorama geral, só para vocês verem, sentirem o gostinho dos campos de trabalho da biomedicina. Acupuntura, podemos. Análise ambiental. Não lembra aquilo que eu falei? Eu faço biomedicina, mas, nossa senhora, se eu vejo um braço cortado, eu quase caio para trás. Análise ambiental, que é uma área que vem crescendo muito também, né, com toda a nossa situação ambiental do momento. Muita pesquisa científica também na área ambiental. Aliás, entrando um pouquinho na questão ambiental, o Brasil tem, gente, muita planta que está sendo estudada para os mais diversos fatores, que vai desde você interpretar, usar uma planta, uma erva, para doença neurodegenerativa, até para o tratamento de epilepsia, até para o tratamento de tumores. E o que acontece? Muitos brasileiros não dão o menor valor para essas plantas que nunca foram estudadas aqui, né? E daí o que acontece? Vem os gringos. Nossa, o Brasil tem a Amazônia lá, olha a quantidade de planta que pode estar ali, a cura de N doenças crônicas. Vem, faz parceria, ou às vezes nem faz parceria, chega aqui, pega os alunos, olha, vamos pegar um pouquinho da planta aqui, da planta ali, consegue autorização, leva para fora, e é lá fora que vão explorar as nossas ervas, as nossas plantas. Porque aqui no Brasil, às vezes, a gente fica limitado ou tem um certo preconceito. Enfim, isso não é exatamente análise ambiental, mas é mostrando como o ambiente pode nos fornecer e nos contribuir, principalmente nesse aspecto de melhora da saúde. Então, tenham isso em mente, que muito do que a gente tem aqui, né, tem muita gente, trabalhar com análise ambiental, trabalhar com ambiente, trabalhar com planta, mas olha só quanta planta a gente tem aqui que pode servir para o desenvolvimento de novas, inclusive vacinas, medicamentos, podem contribuir para o desenvolvimento da saúde. Né? A gente tem tanto material, tanta fauna e flora aqui, esperando para ser melhor aproveitada por nós, biomédicos, cientistas. Análises bromatológicas, que tem a ver com os alimentos. Então, olha como a gente vai além de só análises clínicas, de só docência e pesquisa. Podemos ser auditores, podemos atuar em banco de sangue,
biologia molecular, e isso é só um item. Dentro da biologia molecular, gente, é um planeta. A biologia molecular, a gente muito pouco ainda entende sobre os genes, sobre o nosso material genético, sobre DNA, sobre RNA. Talvez por isso seja tão difícil de entender como funciona o tal dos vírus, ou como as doenças genéticas funcionam, ou associar fatores à genética. Então, a biologia molecular, eu arrisco dizer que é um dos campos onde mais podemos crescer, porque hoje em dia tem tanta terapia sendo envolvida nessa área de biologia molecular. Então, CRISPR, vocês já devem ter ouvido falar, começou-se a manipular. Você corta um pedacinho do material genético aqui e vê o que dá, né? Então, tem inclusive uma série da Netflix, Biohackers, que fala um pouquinho sobre isso, é um pouco viajada, mas é bem interessante, fala um pouco desse aspecto de evolução científica. E a biologia molecular é um campo gigantesco. É só um item das nossas habilitações, mas ali a gente pode trabalhar com N fatores, desde desenvolver animais, modelos de doença, e assim a gente pode melhor interpretá-las, até entender melhor, como a gente falou daquele filósofo, será que ele tem os genes associados ao autismo? Hoje a gente já um pouquinho conhece de alguns genes que podem indicar que uma pessoa é autista. Isso é coisa recente. Tudo na biologia molecular é recente. E é um campo que só tem a crescer. Biomedicina estética, outro campo também que vem brilhando na área da biomedicina. Então, tem muita gente que entra na graduação visando a biomedicina estética, sem nem imaginar que a gente tem todos esses outros campos de trabalho. Mas a biomedicina estética envolve um campo um pouquinho maior do que só do que aquela análise microscópica. Então, olha só que legal, gente. A gente vai dar a biologia molecular, que é analisar lá o nosso material genético, menor unidade que nos compõe as células, até aumentando um pouco, chegar na estética e prover diretamente para o seu cliente bem-estar por meio da estética dele. Então, olha que linda é a biomedicina e quão versátil ela é. Podemos trabalhar na área de bioquímica, podemos trabalhar com citologia oncótica. Citologia oncótica inclui você observar as células, por isso uma análise citológica, e ali observar se ela está dentro do padrão ou não. Como sempre trago para vocês, tem a nossa célula bonitinha aqui, né? Então, a citologia oncótica é mais utilizada na análise, né, mais padrão, mais comum, Papa Nicolau. Então, a gente tem as células que a gente extrai das camadas mais superficiais do colo do útero. E essas células têm padrão fisiológico e morfológico. O que significa isso? Temos as células que parecem um ovo frito, tipo essa célula aqui, ó. Citoplasma grandão e o núcleo, uma bolinha no meio. E temos células que têm a morfologia um pouquinho mais diferente, né? Citoplasma grande com a bolinha do núcleo um pouco maior, citoplasma menor com a bolinha um pouco maior. Isso dentro do padrão lá do colo do útero é normal. Temos os padrões que, ao olhar no microscópio, a gente fala esse colo do útero está citologicamente saudável. O que significa? As células estão dentro desse padrão. Mas, ao analisar, e olha só que legal, gente, um raspado, né, a coleta do colo do útero, você pega uma espátulazinha e raspa, e põe na lâmina, core e vai para o microscópio. E ali você vê se as células estão dentro do padrão ou se há algo fora do padrão da morfologia dessas células. E, dependendo do que estiver fora do padrão, a mulher pode estar com uma inflamação, uma infecção, um HPV, outros micro-organismos, enfim. É uma área muito legal também de se atuar. Podemos trabalhar com farmacologia, análise de fármacos, desenvolvimento de fármacos. E olha só, gente,
vacina para coronavírus. Tá todo mundo babando, esperando a vacina para coronavírus, concorda? Mas, quando a gente entende melhor a farmacologia, a gente vê que não basta, não é simples assim criar um fármaco. Não é simples criar uma dipirona para matar um coronavírus. Farmacologia está altamente associada com a biologia molecular. Isso para o futuro, principalmente. Num futuro breve, cada pessoa vai nascer, vai ter o seu genoma, ou seja, toda a informação genética que você carrega lá no seu núcleo vai estar descrita. Então, ali, com base nessa informação genética, se você tiver uma dor de cabeça, já vai ter a sua prescrição. Olha, de acordo com o seu genoma, você precisa de 25,5 gotas de dipirona. Né? Ou, de acordo com o seu genoma, você tem um câncer. Então, você vai tratar o câncer, não vai tratar a dor de cabeça. Né? Ou, de acordo com o seu genoma, você pode no futuro ter um câncer. Vamos tratar isso antes. Então, isso, biologia molecular essencial, junto com a farmacologia no futuro. Né? Então, quanto de remédio que você vai tomar pode estar associado ao seu material genético, isso aí, terapia do futuro. Dentro da farmacologia também, como estava falando, do vírus, das vacinas para o coronavírus. O desenvolvimento de fármacos é muito demorado. Por quê? São várias etapas. Primeiro, a gente passa por compreensão do fármaco, né? Então, a gente explora aquele fármaco. Como eu falei, pode ser uma planta lá da Amazônia, né? Lá da tribo do Xingu, que eles usam e que a gente fala, poxa vida, será que isso não ajuda? Já viu índio com Alzheimer? Será que alguma coisa que ele usa lá não tem a ver e não pode ajudar a prevenir doença neurodegenerativa? Mas não é simples assim, trazer e colocar numa farmácia e vender. São várias etapas de análise. Então, como eu falei, primeiro a gente explora aquele composto, depois a gente testa aquele composto nas células específicas. Então, é para ver se pode prevenir o Alzheimer? Vamos testar em células neurais para ver como aquelas células se comportam frente àquela terapia, frente àquele fármaco. Poxa, mas coloquei uma quantidade e matou todos os neurônios. Então, tem que usar bem menos. Poxa, usei bem menos, a doença piorou. E é por isso que demora até se achar uma dose, até se entender que efeito um novo fármaco causa, primeiro a nível celular. Cheguei na dose perfeita. Não adianta, nosso corpo não é só uma bolsinha de neurônios, por exemplo. O que acontece? A gente tem toda a nossa complexidade. Quando você ingerir um fármaco, ele muito provavelmente não vai lá para o seu neurônio diretamente. Ele vai circulação sistêmica, vai ser metabolizado. E o que será que acontece? Será que é o mesmo efeito que você viu ali na célula? Não. Então, primeiro testa-se esse fármaco num animal, né? Então, camundongo, rato, macaco, coelho, enfim, tem vários modelos dependendo do seu objetivo. E muitas doenças são difíceis de se criar fármacos novos, justamente porque não temos um modelo animal para estudar antes de chegar no humano. Né? Então, para criar um modelo de animal epilético, autista, com doenças comportamentais, psicopatas, entre vários outros, ainda não foi possível. Então, o que a gente faz? A gente fica um pouco limitado nos tratamentos farmacológicos nesse sentido. Mas, biomédico pode e deve atuar nessa área. Então, voltando aqui no coronavírus, temos, então, essas fases de estudo de um fármaco novo, né? E depois de passar pelo animal, daí vem as fases clínicas, né? Que é essa que a gente está ouvindo no jornal toda hora falar, que as vacinas já estão em fase clínica. Mesmo as fases clínicas são 3. Então, são 3 etapas em que um novo fármaco, uma vacina, deve passar antes de chegar na farmácia, antes de ser comercializada. Então, essas 3 etapas. Primeira fase clínica inclui você testar esse fármaco, essa vacina, numa pequena população saudável, para ver se não vai ter efeito colateral, né? Então, começa com pessoas
saudáveis testando a vacina. Beleza. A pessoa não babou, não teve convulsão, tá tudo ok, vamos para a segunda fase, então. A segunda fase inclui uma população um pouco maior, com pessoas saudáveis e pessoas doentes. Então, a maioria das vacinas estão desenvolvidas para o coronavírus, para o novo coronavírus, né, o SARS-CoV-2, a maioria está dentro da fase clínica 2, que são tanto pessoas saudáveis quanto pessoas com vírus sendo tratadas com a vacina, porém, temos a vacina efetiva, né? Então, realmente o composto farmacológico e também o placebo. Por que tem que ter o placebo? O placebo vai ser a pessoa receber só um pouquinho de água, salina, né? Quem participa do ensaio clínico não sabe se está recebendo placebo, né? Água, ou seja, nada, ou se está recebendo fármaco. Isso serve para ver se não tem também efeito psicológico da doença, né? Então, você está tomando ali um nada, achando que é a vacina e se cura. Então, o placebo basicamente atua nesse fator. Então, essa segunda fase clínica, grupo maior e tem placebo e também o fármaco efetivo. Sendo aprovada, tendo passado por todos os princípios, passa-se, então, para uma fase 3, onde mais pessoas ainda são testadas para esse novo composto. O problema estão vendo o problema de se agilizar, de correr com uma vacina? A gente tem que passar por todas essas fases. E não é só vacinar num dia e no outro ver o resultado. Será que depois de 2 dias não tem algum efeito colateral? Depois de 10 dias? Depois de um mês? Por isso que demora no desenvolvimento de fármacos e por isso não podemos apressar muito para que essa vacina seja logo comercializada. Tudo a seu tempo dentro das análises da ciência. Genética, junto com a biologia molecular, é de brilhar os olhos nos mais diversos aspectos, né? Tem, inclusive, hoje em dia, até cientistas que analisam gene da infidelidade. Então, se você carrega da genética do seu pai ou da sua mãe, ou juntando da sua mãe e do seu pai, o gene que eles encontraram e associaram à infidelidade, provavelmente você vai trair a sua mulher ou seu marido, né? Então, até a isso tem pesquisas associadas à genética. Hematologia, o que o sangue pode nos dizer? Não é só se você está com anemia. Vai desde parasitos no sangue, então vírus que se instalam no sangue, parasitos maiores que se instalam no sangue. Brasil, olha só quanta coisa pelo sangue a gente tem, desde dengue, a malária, vários outros. Isso também, muita gente de fora, da Inglaterra, Estados Unidos, vem, pega os mosquitos, pega os nossos micro-organismos para estudar lá fora. Bill Gates também adora contribuir aqui com as pesquisas hematológicas no Brasil. Histotecnologia clínica, que envolve a histologia também. Então, a análise, aqui a gente sai de células, né? Então, olha só, gente, como a gente vai ampliando. Genética, a gente vai entender lá dentro. Genética, biologia molecular, a bolinha do núcleo. O que está acontecendo lá dentro, o que ele carrega de informação. Citologia, por exemplo, a gente vai estudar o que as células dizem a respeito. Histologia, a gente já vai estudar o tecido. O que aquele composto de célula que forma um tecido vai nos dizer a respeito daquele paciente. Então, remover um pedaço, um fragmento de tumor, né? A gente fatia esse tumor, igual a gente fatia presunto e queijo naquela máquina de açougueiro, sabe? De fatiar presunto e queijo. Fatia, prepara aquele tecido, cora e microscópio ou outras técnicas mais evoluídas para se analisar o que aquele tecido pode ter de patológico, de incomum. Imaginologia, né? Biomédicos podem estar habilitados na área de imagem, que inclui
os mais diversos aspectos através de imagem, né? Então, basicamente, um jogo de luzes, de comprimentos de onda que permitem com que a gente visualize o que temos dentro do nosso corpo. Isso é fantástico, né? Desde uma radiografia de tórax, que é tão comum, mas se a gente parar para pensar, é como você bater uma foto e enxergar o seu esqueletinho, enxergar o seu pulmão e entender o que tem ou não de certo ou de errado ali dentro de você. Hoje a gente tem vários equipamentos de imagem que permitem que você acompanhe, inclusive em tempo real. É muito legal essa área também. Então, muito do que não se era compreendido. Qual que é o problema do corpo humano? A gente entender melhor o corpo humano. Lá na época do Da Vinci, por exemplo, Leonardo da Vinci. Naquela época, era um sacrilégio você abrir um corpo humano. Então, as análises para se estudar os órgãos era feita só em animal. Da Vinci foi um dos primeiros a fuçar, cutucar corpo de gente. Não podia ser feito isso. Então, a imaginologia, permite com que você não precise abrir um organismo, cortar a pele, chegar num órgão para entender o que tem de errado ou não ali. Então, só por uma imagem, a gente consegue visualizar os órgãos e saber se está dentro do padrão ou não. Imunologia vai desde um teste rápido lá de IgG e IgM para coronavírus, entre diversos outros fatores, principalmente abrangendo os anticorpos do nosso corpo, só para dar um exemplo, né? Informática da saúde, desenvolvimento também de softwares, e o Brasil, embora a gente tenha o nosso SUS, seja referência em alguns aspectos no mundo, o problema é a gestão, né, gente, infelizmente, mas o SUS é baseado no NHS, que é o sistema público da Inglaterra. Gente, sistema público de saúde do Reino Unido, a rainha é atendida por ele. Os príncipes são atendidos no sistema público. O príncipe teve coronavírus, quem descobriu o sistema público? Quem tratou? Sistema público. Os príncipes estudam em escola pública no Reino Unido, porque eles têm orgulho do que eles criaram. Aqui a gente ainda não está nesse patamar, mas o SUS é baseado nesse sistema deles lá. E o que é legal? A informática de saúde que eles têm lá é fantástica. Então, você nasce, você tem o seu médico. O seu médico, se você tiver uma dor de garganta, uma unha encravada, se você tiver um tumor, se você tiver uma doença crônica, se você infartar, você vai nesse seu GP, né? Ele vai te dizer, olha, você tem que ir para tal médico ou para outro. E todo o seu histórico fica ali gravado. Então, no futuro, se você tiver um sintoma, o seu médico vai analisar tudo que você já teve ao longo da sua vida, igual uma cartomante, falar, vou olhar isso aqui, isso aqui, isso aqui. Sua doença pode estar associada a uma ansiedade, né? Às vezes você está indo tratar gastrite. Ai, tô com gastrite. Mas daí, se você tiver seu histórico, você vai associando ali os fatores. Poxa, ansiedade, vamos tratar a ansiedade e assim a gente combate a gastrite. Então, isso é muito legal, esse sistema deles é muito evoluído. Qualquer médico lá que você vai, ele tem esse seu histórico. E aí entra a informática da saúde. E informatizar a saúde para que a gente possa evoluir nesse aspecto e assim conhecer melhor todo o quadro do paciente. Microbiologia é outra habilitação que nós temos. Então, microbiologia é um outro mundo também. Diversas, infinitas doenças associadas principalmente a bactérias, não só doenças, mas também coisas boas. E o pessoal que já fez aí bacteriologia, nós já vimos que o primeiro antibiótico surgiu na década de 40. Então é tudo muito recente. O que a gente sabe da saúde hoje é muito recente, né? 100 e poucos anos atrás, 200 e poucos anos atrás, nem se sabia o que eram micro-organismos. Eles chamavam de animálculos, porque eram coisinhas pequenas que se mexiam, né? Hoje a gente já está muito mais evoluído, mas a nossa evolução ainda não é nada perto do que vamos ser ainda no futuro,
com vocês, nossos futuros biomédicos. Temos a microbiologia e temos uma das nossas habilitações em microbiologia apenas de alimentos. Então, micro-organismos presentes no nosso alimento. Lembrando, podem ser salmonela, né? Pode partir da parte ruim, como a parte boa, os lactobacilos, que são essenciais, e assim por diante. Parasitologia, então os parasitos que podemos encontrar aí pelo caminho. Brasil lidera ranking de parasitologia. Por quê? Saneamento básico, educação precária, né? As regiões mais abastadas, gente, não tem educação, não tem nada, o que se tem é verme, o que se tem é parasito. Então, como podemos atuar, né? Como podemos contribuir nesse aspecto? O biomédico está lá também, atuante. Temos a patologia clínica também, que é nele que muitos biomédicos se limitam, né? Então, fazer biomedicina, a pessoa chega para você e fala, se fazer biomedicina, você vai trabalhar só em análises clínicas. Meu bem, olha aqui, só aqui, né? Cada disso aqui é um mundo. Então, análises clínicas é só um pezinho no meio desse mundo todo de habilitações da biomedicina. Tomar mais um golinho de água para respirar, porque essas são apenas algumas das habilitações. Então, se você não tiver muito afim de um aspecto específico, lembre-se, a biomedicina tem muita coisa legal, muita. Olha só, perfusão extracorpórea. E acho que tem um slide que eu deixei para vocês aí mais à frente, que mostra um congresso que vai ter, gratuito, virtual, sobre perfusão extracorpórea. O que é isso? Durante algumas cirurgias, por exemplo, seu sangue precisa circular fora do seu corpo para voltar para você, para que assim seja mantido o sangue em circulação. Podemos atuar nisso. Imagina, gente, em cada uma dessas habilitações temos imensas responsabilidades, principalmente porque a maioria deles nós estamos lidando com vida. Radiologia, reprodução humana, também está muito em alta, né? O problema da reprodução humana. A gente manipula ali, a gente consegue fazer, inclusive, na mão, in vitro, o que o nosso organismo poderia... a gente simula in vitro e faz in vitro o que um organismo de um homem com uma mulher fariam, que é a junção do óvulo com o espermatozoide. Mas ali a gente consegue, depois de um certo momento de desenvolvimento daquele embrião, analisar o material genético, né? Então já junta uma área com outra, e ali você já vê, será que esse embrião tem alguma doença genética? E daí já entra a ética, que faz parte da deontologia. O que a gente vai fazer com esse embrião? Mantém, não mantém? É vida? Né? Então, é mais uma habilitação à reprodução humana, e quanta gente não é auxiliada graças à reprodução humana que a gente pode atuar. Podemos ser sanitaristas, podemos atuar na saúde pública, toxicologia, docência e pesquisa. E dentro da pesquisa, temos diversas habilitações. Biofísica, né, que daí é bem ampla a biofísica. Então, desde análise com células, seja tumoral, seja epitelial, N fatores entram dentro da biofísica. Temos docentes e pesquisadores na área de virologia, que agora, né, estão brilhando. O problema, como a gente vai ver, a gente tem uma parte dessa disciplina que é só sobre biossegurança, como dissemos no início. Um laboratório de virologia, a biossegurança é altíssima, né? O pessoal que fez a matéria comigo segunda-feira, a gente viu o laboratório de virologia da mulher morcego, como ela é chamada. Então, ela é uma cientista que busca micro-organismos e vírus no sangue de morcegos. E ela tem um laboratório de virologia em Wuhan, que é a cidade epicentro
do coronavírus, né? Então, ela ficou desesperada quando descobriu que Wuhan era o epicentro da doença, porque ela falou, meu Deus do céu, eu trabalho com coronavírus em Wuhan, meu laboratório biossegurança máxima, e foi aqui nessa cidade que surgiu o vírus, né? Ela fez 1 milhão de testes, mandou o material dela para outros laboratórios fazerem testes também, e ela garante que o vírus não escapou do laboratório dela, que no laboratório dela não se tinha o material genético viral igual o que está tendo nas pessoas contaminadas com SARS-CoV-2. Enfim, né, gente? Enfim. Podemos atuar como docência e pesquisa também em fisiologia, pesquisa em histologia humana, patologia, embriologia. Olha que legal. A gente pode dar aula, pesquisa sobre embriologia, e uma vez entendendo melhor o embrião, graças a isso, podemos trabalhar, então, com a reprodução humana. Psicobiologia, que é outra área muito legal, comportamental, feita muitas vezes com animais, né? Infelizmente, ainda a gente fica um pouco limitado a isso, mas é muito legal. Gestão das tecnologias em saúde e fisiologia do esporte e prática do exercício físico. São essas as atuais habilitações do biomédico, né? Então é impossível você não se enquadrar e não se apaixonar por pelo menos uma dessas habilitações. A vontade que dá é pegar um pouco da biologia molecular, genética, um pouco de cada, criar clones e assim você poder trabalhar em cada uma dessas habilitações da biomedicina. Então, para que a gente atue, por exemplo, na área de reprodução humana, o biomédico tem que ter habilitação nessa área. Para isso, ela tem que ter uma carga horária específica de estágio ou trabalho ou pós-graduação naquela área, para que assim ele possa ser habilitado. Bom, se formos olhar, de acordo com o que o MEC, né, o nosso Ministério da Educação e Cultura, como ele classifica o biomédico, olha só, para o MEC, quem somos nós, biomédicos? O biomédico, então, é um profissional com formação generalista, humanista, crítica e reflexiva. Gente, não é pouca porcaria, não. Olha aí. Temos que ser generalistas, humanistas, críticos e reflexivos. Então, tudo põe em pauta. Seja crítico, reflita sobre aquilo, seja um pouco filosófico, como aquele nosso filósofo do início que criou a teologia, seja humanista também. Né? Então, para o MEC, a gente é tudo isso. Então, gente, se está escrito lá, vamos incorporar tudo isso. Né? Aproveitem a graduação para se formarem não só nas teorias que a gente aprende, mas para que a gente tenha esses mais diversos aspectos aflorados, né? Como sermos críticos e reflexivos. Então, para o MEC, o biomédico é o profissional com formação generalista, humanista, crítica e reflexiva para atuar em todos os níveis de atenção à saúde, com base no rigor científico e intelectual, dentro dos mais altos padrões de qualidade e dos princípios de ética e bioética. Então, gente, somos alta patente, né? Então, respeita os biomédicos. Então, aqui, sinceramente, acho que é uma das melhores descrições. Não basta a gente saber o que a gente está fazendo. Temos que ser críticos, reflexivos e estarmos de acordo com o rigor da ciência. E a ciência, a cada dia, traz mais informação e inovação. E, obviamente, além da ciência, a ética e a bioética. O biomédico pode acumular habilitações. Então, você pode, por uma pós-graduação, por exemplo, pegar a habilitação em biologia molecular. Ai, mas eu gosto tanto da genética. Segue mais um tempo, consegue mais as horas e garante mais outra habilitação, em genética, por exemplo. Ai, eu detesto essa área, eu quero ser sanitarista. Faça uma outra pós-graduação, um mestrado, doutorado,
uma lato sensu, stricto sensu, garanta outra habilitação em outra área, né? E assim sucessivamente. Então, na graduação, a gente cumpre o estágio obrigatório. Então, geralmente, a habilitação inicial é em patologia clínica e análises clínicas. E vocês, na graduação, vão conhecendo, ao longo das disciplinas, essas outras habilitações. Depois da graduação, nós também podemos ter e conseguir outras habilitações por meio das pós-graduações, né, que pode ser feito por curso de especialização, mestrado ou doutorado, cuja grade curricular bata com essas habilitações da biomedicina. Importante é que seja oficializado pelo Conselho Regional de Biomedicina, então tudo tem que ser comprovado para o Conselho, para que assim você seja habilitado. E não seja como a falsa biomédica. Se não passar pelo Conselho Regional, você não tem a habilitação, né? Então, se, por exemplo, inicialmente você não cumpriu o seu estágio, tempo obrigatório, você não tem a primeira habilitação. Você nem gradua, na verdade. E uma vez oficializado pelo Conselho Regional, você pode, então, atuar na área sem medo de ser feliz. A gente tem, então, a inscrição no Conselho. Então, assim como tem, né, quem faz arquitetura, tem o CAL, quem faz a medicina com CRM, né, e o CRBio, para quem faz biologia, o nosso é o CRBM. E a gente tem que ser inscrito lá para que a gente possa trabalhar na nossa área de habilitação. Se atuar sem estar inscrito no conselho, multa e pode, inclusive, perder aquela habilitação ou aquele trabalho que você está atuando ilegalmente. Bom, importante, nós, biomédicos, vocês, ao terminarem o curso, fazem um juramento. Esse juramento, muitas vezes, passa batido, mas esse juramento deveria estar tatuado na testa de todo mundo. Isso não só para biomédico, mas para qualquer pessoa graduada. Porque ao longo do caminho, principalmente aqui no Brasil, é tanta desonestidade que corrupção, que nosso juramento, ao qual a gente, em frente ao mundo, jurou, acaba ficando de lado. Mas eu trouxe aqui para vocês verem e já terem consciência daquilo que vocês vão jurar para o mundo, né, por toda a vida de vocês, em decorrência dessa graduação. Então, olha lá, gente. O juramento que o biomédico faz. Juro por toda a minha existência cumprir com zelo e probidade todas as atividades inerentes à profissão de biomedicina que me forem confiadas. Juro diante de Deus e dos homens não medir esforços para exercer com dignidade e ética a biomedicina. Juro estar atento à evolução científica para empregá-la em prol da humanidade. Juro cumprir esses preceitos para poder usufruir da benevolência de Deus e da confiança dos homens. Então, olha que lindo é o juramento da biomedicina. E às vezes, na hora lá do juramento, você só se vê repetindo o que alguém está mandando você falar. Mas absorvam esse juramento, né, essas palavras. Quão rico ele é. Então, se você tem uma professora chata, né, uma Geisa aí chata, que tudo fica trazendo artigo científico, tudo fica falando de coisa científica, gente, eu jurei, tá? Desculpa aí. Eu jurei estar atenta à evolução científica, né? Então, tenham em mente que isso aqui, gente, sabe casamento? Você faz ali os seus votos, né? Amar-te, respeitar-te, tralalá. Então, casamento pode ter fim. O nosso juramento, não. Né? Você está jurando por toda a sua existência. Então, tenham em mente que isso aqui vocês devem carregar para o resto da vida de vocês
E é para isso aqui que vocês estão estudando. É para isso aqui. Qualquer atividade não meça esforços em exercer com dignidade e ética a nossa profissão de biomedicina. Né? Lindo, lindo nosso juramento. Bom, importante. Nosso dia da biomedicina é dia 20 de novembro. Então, nós temos um dia a zelar. Né? Então, o dia do biomédico é o dia 20 de novembro, quando a Suprema Corte conferiu à biomedicina a excelência no campo das análises clínicas. Então, temos esse dia 20 de novembro em que comemoramos a biomedicina. Uma pergunta: biomédico é doutor? Será que sim? Será que não? Bom, temos duas vertentes, né? Temos os chatos que ficam falando que só doutor é quem tem doutorado, e temos os chatos que ficam falando, não, todo mundo é doutor. Né? Então, são duas vertentes. Biomédico doutor é a mesma coisa que você chamar um médico de doutor. Pelo título acadêmico, não é. Pelo título acadêmico, o biomédico não é doutor, o médico não é doutor, advogado, coitado, nem de longe. Mas, aqui no Brasil, a gente, desde sempre, tem-se o doutor como um pronome de tratamento, entre aspas. Né? Então, é um chamamento, um pronome de respeito. Né? É uma tradição que o brasileiro tem, que hoje em dia já é um direito consuetudinário. Então, é um direito não legislativo, mas a gente chama de direito consuetudinário, que diz que já foi absorvido. É como se fosse um costume absorvido. Assim como, sabe o cheque pré-datado? É algo que, por lei, não existe, mas por direito consuetudinário existe. Então, é nesse quadro também em que entra a biomedicina, o biomédico como doutor. É um pronome em que, inclusive no manual do biomédico, está escrito, é um costume que foi enraizado e que, sim, por esse aspecto, o biomédico, mesmo sem ter feito doutorado, pode ser chamado de doutor. Né? Então, hoje é plenamente aceito, inclusive está no dicionário, como um costume enraizado chamar pessoas graduadas de doutor, né? No Michaelis, fui até em busca, né, no dicionário, doutor, um dos termos lá, título que, por cortesia, se concede aos que se diplomaram em curso superior, né? Especialmente biomedicina, então, medicina. Então, chamar um médico de doutor, chamar um biomédico de doutor, é a mesma coisa. Nós temos, inclusive no nosso manual, isso descrito. Né? Então, é como um pronome de tratamento diferente da titulação de um doutorado. Né? Independente disso, gente, tem muita gente que briga por causa disso. O importante é você ter competência naquilo que você faz. Um doutor geralmente não é chamado de doutor. Um doutor com doutorado geralmente é chamado de professor, ou até mesmo pelo nome. Isso não interfere em nada se a pessoa não tiver o ego muito inflado. Né? Então, trouxe aqui para vocês verem que, de acordo com a lei do Império, né, lá de 1827, Dom Pedro I tem uma diretriz que, inclusive, ela não é completamente clara, mas ele diz que advogado pode ser chamado de doutor, né? Isso lá em 1827, mas que isso não se confunda com a lei de doutor aos acadêmicos formados em doutorado. Então, isso só para vocês entenderem um pouquinho, né? Biomédico pode ser chamado de doutor? Pode sim. Inclusive, acho que na carteirinha, tem que conferir na carteirinha profissional, vem escrito doutor, tal, tal. Então, isso é um título de respeito e não acadêmico, né? Não com valor de doutorado, mas que podemos sim carregar. Inclusive, trouxe para vocês verem, tem o manual da redação da Presidência da República. E é importante porque, mesmo com esse manual da redação,
saldam a mandioca, né? Então, tem se criado um manual para que a presidência saiba redigir os seus discursos e afins, e eles dizem para se evitar o uso de doutor indiscriminadamente. Né? O que não pode acontecer é como no caso do chefe da Organização Mundial da Saúde. Ele é um doutor com doutorado. Ele é um biólogo. Né? E olha só o jeito que sai a notícia. Embora se apresente como doutor, o chefe da OMS não é médico. Mas, gente, ele é o doutor por essência, doutor por excelência. Por quê? Ele tem doutorado. Então, ele é o próprio doutor. Né? O que não pode é isso, menosprezar, falar, embora se apresente como doutor, ele é só um biólogo. É isso que quer dizer essa reportagem aí, né? Isso é errado. Agora, chamar um biomédico de doutor como um pronome, como a gente viu, um direito adquirido, podemos sem medo. Bom, falando um pouquinho aqui sobre o Conselho Regional da Biomedicina da nossa região, que é a região 1, ela atualmente melhorou, porque ainda assim a região 1 eles acharam um pouco grande para se administrar. Então criaram as delegacias regionais, que são delegacias dentro da região do CRBM 1. O nosso delegado é o professor Leoberto, que inclusive foi meu professor, uma pessoa boníssima. Deixei aqui para vocês também o e-mail dele. Esse aqui está lá no site do CRBM1. Então, questões mais pontuais aqui da nossa região do Vale do Paraíba, ele é o delegado responsável pela nossa região, né? Então, temos os delegados, temos o Conselho Regional e o Conselho Federal. Várias conquistas recentes da biomedicina. Bom, esse aqui eu vou trazer para vocês na próxima aula, né? Falar um pouquinho sobre a nossa carteirinha. E vou deixar também esses sites que são bem legais para vocês explorarem. Neles tem tudo isso que a gente está comentando. As habilitações, o que a gente pode e não pode fazer em cada uma delas. Então, temos o Conselho Federal, o Conselho Regional, e outro site legal é da Associação Brasileira de Biomedicina. Nela, temos vários congressos, concursos, eles divulgam várias coisas legais para a gente que é da área. Né? Então, esse aqui é o site. Eles divulgam cursos, eventos e afins, então é bem interessante para a gente se aprofundar um pouquinho. Por fim, comentei desse congresso, foi apenas um dos eventos que eu vi, achei interessante. Às vezes a gente não conhece muito as habilitações, então tá aí uma oportunidade legal para vocês explorarem um pouquinho uma das nossas habilitações, que é a circulação, a perfusão, circulação extracorpórea. Então é um evento que vai acontecer de 7 a 11 de setembro, ó, dia 7, feriado, e nem desculpa para não assistir, não vai ter aula no horário. Ao vivo pelo YouTube, aberto e gratuito. Então tá aí uma chance legal se você tem interesse no assunto. Ou se você não sabe ainda se tem interesse, um congresso legal que vai ser gratuito para que vocês conheçam mais um pouco de uma das habilitações. Então, nesses sites tem aí congressos assim como esse, legais para que vocês explorem. Gente, como eu falei, não tenham medo de explorar, porque tem um monte de biomédico formado e se formando, todo mundo querendo seu lugar no mercado de trabalho e na sua profissão, né? Então, tenham excelência naquilo que vocês forem fazer. E para ter excelência, busquem algo que vocês se apaixonem, né? Para que façam, então, da melhor maneira. Certo? Como é que vocês estão aí? Tudo certo, pessoal? Tudo certo.
Tudo Sim. certo, professora. Alguma dúvida, né? Tem uma turma que ainda não me conhece. Então, como eu disse no início, qualquer coisa que vocês queiram conversar, abordar, questionar, trazer exemplos, não tenham vergonha, porque isso tudo enriquece muito a nossa aula. E o meu estilo de aula é aberto para que todo mundo possa participar. Então, se quiserem comentar, trazer algum exemplo, falar alguma coisa agora, fiquem à vontade. Algum questionamento sobre a nossa área, ou se ao longo da disciplina também vocês encontrarem coisas interessantes sobre a nossa área de biomedicina, tragam, né, a princípio online, e acredito que daqui a um tempinho a gente volte com os encontros presenciais, e assim a gente possa melhor interagir, né, nesse aspecto inicialmente, de deontologia. Tudo beleza? Sim. Sim. Então, gente, vamos ficar por aqui hoje. Na próxima aula, a gente volta com a questão de ética, bioética e afins. E assim a gente vai tocando a disciplina da melhor maneira possível. Agradeço muito a presença de vocês. Esses slides, assim que possível, vão estar lá para vocês no AVA, tanto os slides quanto a aula gravada, quanto as referências. Então, aproveitem dessa disciplina para a gente explorar ao máximo do nosso curso como um todo, da biomedicina em si. Certo? Muito obrigada, então, pela participação de vocês. Tenham uma boa quinta-feira. Para quem eu for encontrar amanhã na nossa próxima disciplina, nos vemos amanhã cedo. E para o restante, um bom final de semana. E estudem e descansem. E nos vemos em breve. Combinado? Ok, Combinado, obrigada, sim. professora. Obrigada. Tchau, tchau, gente. Tchau, Boa semana. Boa semana. Boa semana. Até mais. Tchau, professora. Muito obrigada. Tchau, tchau. Eu que agradeço.